Dia, muito bom dia. Nessa quinta-feira, dia 23 de julho, eis-nos aqui fazendo todas as coisas novas coisas, boas coisas, acordando cedo, criando hábitos diferentes, saudáveis. Sejam todos muito bem-vindos a essa live do dia 23, quinta-feira. Hoje, dando seguimento às nossas reflexões do nosso livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Lembrando do nosso sorteio do livro, da vela que está aqui atrás de mim, hoje apagada porque está um ventinho aqui, da vela do Matcha Positivo, do livro, do kit Matcha e também de um presente sistêmico. Então, as condições para o sorteio vocês já sabem. Assim que esse vídeo subir para você, compartilha nos seus stories, volta aqui no vídeo, eu fiz a minha parte, marca uma pessoa e você estará concorrendo a esses quatro prêmios, né? Grandes presentes das nossas lives de julho. Então, ser resiliente não significa nunca cair. Significa aprender a se levantar sem perder a capacidade de amar, confiar e recomeçar. Bom dia, muito bom dia, pessoal. 6h17 aqui na Grécia, 5h17 em Genebra, na Suíça, madrugada no Brasil. E hoje eu quero começar com uma pergunta para já trazer reflexão logo cedo, na sua cabecinha, na minha, na cabeça de todo mundo. O que você faz quando a vida não acontece como você planejou? O que você faz quando surge uma decepção? Quando um sonho não se realiza? Quando alguém te magoou? Quando a gente enfrenta uma perda? Quando o medo bate a porta? Esses momentos fazem parte, né, da nossa experiência humana. Ninguém passa pela vida sem enfrentar nenhuma dificuldade. Ninguém. E isso talvez seja aquilo que mais nos iguala como seres humanos. Todo mundo passa dificuldade. Todo mundo tem as suas provações. Todo mundo tem seus desafios. Ninguém passa pela vida ileso sem enfrentar nenhuma dificuldade, né? Mesmo que aparentemente aos nossos olhos essa pessoa nunca aconteceu nada com ela, né? A questão não é se teremos ou não tempestade, mas a questão é como a gente vai responder quando elas chegarem. E aí é que entra o tema de hoje, a resiliência emocional. Muitas pessoas, às vezes, elas confundem resiliência com dureza, né? Elas acham que ser resiliente é não sentir dor, é não chorar, é não demonstrar fragilidade alguma, mas nesse livro, a Brené Brown, ela vem nos ensinar algo muito diferente, que a verdadeira força emocional, ela nasce quando a nossa vulnerabilidade, né? Ela pode, quando a gente aceita a nossa vulnerabilidade, ao invés de ficarmos lutando ali com ela. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, né? Puxa o seu café, o seu matcha, a sua água, a sua coberta, né? Puxa alguma coisa que nós vamos falar sobre resiliência, sobre a coragem de continuar caminhando, mesmo quando a vida não segue aquele roteiro, aquilo que a gente imaginou para a vida da gente, né? Quantas vezes nós fazemos planos e aí a gente vai lá, traça toda uma meta para daqui um mês, 1 ano, 5 anos, e aí, daí uma semana, o cenário muda todinho e você tem que ir ali
fazer de novo todo esse cenário, se reajustar, flexibilizar, né? Conta-se que uma tempestade muito forte atingiu toda uma floresta. Os ventos derrubaram árvores enormes, aquelas árvores que já estavam ali há anos, os galhos se partiram, troncos caíram, foi aquele bafafá na floresta, né? Quando a tempestade passou, um viajante percebeu que um bambuzal, continuava de pé. E aí, curioso, ele vai lá e pergunta, né, ao agricultor, como o bambu sobreviveu com tantas árvores muito maiores que caiu? E aí o agricultor responde, né, porque o bambu sabe se curvar sem se quebrar. Que lição extraordinária. Quem conhece bambu sabe disso, né? No Japão tem uma floresta inteira de bambu, muito linda por sinal. Então, muitas vezes, né, a gente acredita que ser rígido, né, que a gente precisa ser rígido para ser forte, que a gente precisa estar sempre ali com uma força, né, sermos rígidos. E as pessoas resilientes, elas não são aquelas que nunca sentem dor. Elas são aquelas que conseguem atravessar a dor sem perder a esperança, sem perder o brilho, sem perder a humanidade, sem desesperar. Isso é, né, a resiliência. Uma das imagens, né, uma das mais libertadoras aqui da Brené Brown é que a gente não precisa ser perfeito para sermos fortes. A gente pode estar cansado e continuar. A gente pode sentir medo e continuar. A gente pode chorar e continuar. A resiliência emocional, ela não vai eliminar as nossas emoções. Ela vai nos ajudar a atravessá-las, né? Sentir tristeza não é sentir fraqueza. Não significa que a gente, né, está sendo fracos. Sentir medo não significa incapacidade. E significa simplesmente que a gente é humano. E às vezes é até interessante da gente se perguntar, né? Quando foi que a gente começou a perder a nossa humanidade? Quando foi que a gente associou a ideia de que ser humano não é bom? E talvez num mundo tão robotizado, né, que a gente vive cada vez mais, o humano perdeu a força. Mas é interessante, porque eu não sei se vocês já perceberam, existe também todo um movimento de hoje em dia que a gente está cansado do que é robotizado. A gente vê, às vezes, um vídeo, uma imagem que é, por exemplo, de IA, o nosso cérebro já sabe que aquilo não é verdadeiro. E aquilo cansa. Antes, o que parecia engraçadinho, um bebê de 1 ano fazendo umas coreografias do Michael Jackson, tô falando, né, um bebê de 1 ano e uma coreografia do Michael Jackson, que é algo complicado, parecia interessante. Hoje em dia você fala assim, mas isso aqui é inteligência artificial. E aí parece que a gente já se desconecta daquilo. Por quê? Porque não tem humanidade ali. Não tem não tem, como é que fala assim, veracidade. Eu não sei se vocês vivem esse mesmo movimento, mas existem muitas pessoas já hoje muito mais voltadas para vivenciar algo de profundo, de humano, do que ficar ali vendo coisas assim artificiais. E é um movimento que às vezes a gente não sabe nem nomear, mas as pessoas que mexem com isso já entenderam que o cérebro da gente, quando você para às vezes num vídeo que é uma inteligência artificial, você já passa. Aqueles vídeos que era legal, parecia que uma pessoa estava falando, né, era expert naquilo, estava ali falando, mas depois que era um robô feito de um ser humano, enfim. A gente perde logo o interesse. Então a riqueza do ser humano é ser humano. Engraçado, né, que já fala, a riqueza do ser humano é ser humano, né? Uma mulher, ela possuía um vaso especial. Um dia ele caiu e se quebrou. Ela ficou triste, até pensou em jogar ele fora, né?
Pensou, o que eu vou fazer com esse vaso quebrado aqui? Mas ela encontrou um artesão que utilizava essas técnicas antigas, né, para reparar cerâmicas e para reparar essas cerâmicas quebradas. Ele uniu as partes, né, com um delicado traço dourado. Isso é uma técnica japonesa, né? E quando terminou, o vaso ainda ficou mais bonito do que o que ela tinha original, né? Quando terminou o vaso, ele ainda ficou mais, ainda, como é que fala assim, mais único, né? E a mulher perguntou, mas como algo quebrado pode se tornar tão belo? E aí ele responde, porque agora ele carrega a história daquilo que superou. Nós também, você aí que está me ouvindo nesse momento, você também carrega marcas, né? Carrega perdas, decepções, mudanças, mágoas, raivas. Mas as nossas cicatrizes não são provas de fracasso, são evidências de sobrevivência. Então, muitas pessoas elas tentam ser fortes, ignorando aquilo que elas sentem, né? Mas as emoções, ontem a gente falou muito disso, né? Que as emoções ignoradas, elas não desaparecem. Elas vão apenas mudar de lugar. As emoções que a gente ignora, elas vão desaguar em um outro contexto, em um outro lugar nosso, né? Por exemplo, além das questões físicas, né? Vou tomar um pouquinho. Além das questões físicas, também acontecem questões emocionais. Por exemplo, uma tristeza ignorada, ela pode se transformar em raiva, em irritação. Né? A gente fala assim, nossa, eu não sei porque eu estou tão irritado. Ultimamente eu tenho, sei lá, não tem nada acontecendo, mas existe uma raiva dentro de mim, uma irritação. Às vezes é uma tristeza, que eu estou tentando contorná-la, que eu estou tentando não dar nome, que eu estou tentando sair logo dela e eu estou passando por cima daquilo, né? Um medo escondido, ele pode se transformar, pode virar em ansiedade. Aí às vezes fala assim, nossa, eu estou tão ansiosa. Por isso que eu sempre falo, né? Que o ser humano é um universo. E às vezes a gente querer tratar uma causa sem entender a raiz, não vai funcionar. Os corpo humano, o ser humano, as nossas emoções, a nossa saúde física é um mapa extraordinário para nos mostrar aonde que ainda dói, aonde existe ainda resquícios de algo que ainda não foi contabilizado emocionalmente, né? Então a dor escondida ela pode se transformar, por exemplo, em amargura. Percebam, às vezes a gente fala assim, nossa, esses dias eu tô tão amarga, eu tô tão vendo a vida preta e branca, né? Eu tô tão sem sentido de nada. Então, às vezes, essa amargura, ela nos mostra, né? Que uma dor que eu não acolhi, que eu não tive tempo de parar, que eu não processei, e tá tudo certo, né? A resiliência, ela começa quando a gente reconhece que isso tá doendo, que eu estou mesmo com medo, que eu estou mesmo decepcionado, né? E mesmo assim, mesmo que eu esteja sentindo tudo isso, eu continuo caminhando. Nomear as emoções é também um ato de coragem, né? Um viajante carregava uma mochila enorme. A cada dificuldade, ele colocava uma pedra para dentro dessa mochila. Nunca falava sobre seus sentimentos, nunca pedia ajuda, nunca dividia as suas preocupações. E com o passar dos anos, a mochila ficou tão pesada que ele mal conseguia caminhar com aquela mochila. Já viu aquelas pessoas que estão carregando a mochila maior do que elas? Isso acontece muito com as crianças, né? Quando entram na escola, às vezes a mochila vai lá no meio do joelho, vai batendo assim, você fala assim, meu Deus, essa criança vai cair com essa mochila, né? E aí um dia ele encontrou um sábio, e o sábio falou assim, abre a sua mochila, pediu para que ele abrisse a mochila, né? E aí ele retirou uma pedra de cada vez.
E ele perguntou, por que você carregou isso tudo sozinho? E o homem não soube responder. E quantas vezes a gente faz o mesmo? Acreditamos que a nossa força reside em suportar tudo em silêncio. Mas a resiliência vem nos mostrar, né, que a resiliência também inclui pedir apoio quando necessário. Então, existe uma força, né, das conexões verdadeiras. A Brené Brown, nesse livro, traz também a importância dessa, o que seja a conexão humana, como um dos maiores fatores de fortalecimento emocional. As pessoas resilientes são aquelas que não são aquelas que nunca precisam de ninguém, né? Mas são aquelas que permitem ser ajudadas. E aí, às vezes, a gente fala isso, as pessoas falam, é claro, mas os nossos exemplos do dia a dia, quantas vezes a gente se calou para não incomodar, para não preocupar, que a gente não se permitiu ser ajudada, porque senão ia passar recibo de incompetência minha, né? Então, as pessoas resilientes, elas também constroem relações verdadeiras, né? Elas compartilham as suas lutas e elas entendem que a vulnerabilidade não vai afastar as pessoas certas. Pelo contrário, ela vai aproximar as pessoas certas. E boa madrugada, Lu. Nenhum ser humano foi criado para enfrentar batalhas sozinhos. Nenhum. Né? Em uma costa rochosa, havia um farol que enfrentava tempestade todos os anos. As ondas batiam com força, os ventos sopravam intensamente ali naquele lugar, né? Mesmo assim, o farol permanecia lá, firme e forte. Um menino um dia perguntou ao faroleiro, né? Como que esse farol ele nunca cai, ele fica aqui, essas ondas que arrebentam aqui, esse mar, tudo que acontece, essa tempestade, né, que vem. E aí ele responde assim, porque ele não foi construído para dias tranquilos. Esse farol ele foi exatamente construído para dias de tempestade, e não para dias que tivesse tudo calmo, né? E essa resposta às vezes serve para a gente também, que a gente não fomos preparados apenas para os dias fáceis. Dentro de nós existe uma força que muitas vezes a gente só descobre nos momentos difíceis. Muitas vezes a gente fala assim, gente, eu não sei nem onde que eu tirei força para passar por isso. Não é verdade? Quantas vezes no momento que você está passando aquilo, você não sabe nem de onde saiu uma força, mas ela saiu. E você achava que nem era capaz, mas você foi. Então, assim como o farol, né, a gente não foi preparado somente para dias fáceis, mas para turbulências, para desafios que nos ajudam a crescer, que nos mostram talvez aonde emocionalmente eu ainda me encontro, que me mostra aquilo que eu preciso ainda olhar com carinho, com clareza, né? Então, eu quero deixar um desafio para vocês para o dia de hoje. Reservem alguns minutos para responder a essas perguntas. Qual foi uma dificuldade que eu enfrentei e que eu consegui superar? Qual foi? O que ela me ensinou, o que essa dificuldade me ensinou sobre mim? Que força que eu descobri durante esse processo? E quem esteve ao meu lado e merece a minha gratidão? Quantas vezes a gente esquece essas perguntas todas? Uma dificuldade que eu consegui superar. O que ela ensinou sobre mim? O que eu descobri durante esse processo? E quem esteve ao meu lado e que merece minha gratidão? E às vezes é interessante a gente escrever somente as respostas, porque você vai perceber que você já superou muito mais coisa do que você imagina. E que existe uma força dentro de você que talvez você tenha esquecido de reconhecer, né?
Se a gente parar para pensar em todas as estações do ano, o inverno não dura para sempre, não é? A tempestade não permanece eternamente. A noite sempre termina, né? Vocês estão aí com o dia clareando, para quem está na Suíça, né? Então, a noite ela sempre termina. A natureza ela nos ensina algo importantíssimo. A natureza tem ensinamentos, né? Eternos, atemporais. Os períodos difíceis, se talvez você esteja passando um nesse momento, né? Os períodos difíceis, eles são apenas capítulos, não são a nossa história toda. Às vezes a gente quer definir, né, colocar um capítulo difícil da nossa vida como se tivesse sido a nossa existência inteira, como se tivesse sido o nosso livro inteiro. Então, quando nós estamos sofrendo, parece que a dor permanece, né? Mas ela está sempre nos preparando para uma nova fase, para a próxima fase. A próxima fase sempre exige de nós um pouquinho mais de força, né? Que é a próxima fase. Eu quero encerrar com uma última história aqui para vocês, né? Conta-se que um professor foi lá num quadro e fez uma linha, né? Minha mãe, a Nayane, os professores que estão ouvindo vão gostar da história dos professores. O professor foi lá e fez uma linha no quadro. E perguntou para os seus alunos, como vocês fariam, né? Vou falar do Evandro também, que a Lu está ali, né? Os professores de plantão. Como vocês fariam para que essa linha possa parecer menor sem apagá-la? E aí os meninos ficaram lá pensando, mas como é que eu vou fazer essa linha parecer menor se eu não posso apagar? Até que um aluno foi lá, levantou e fez uma linha maior do que aquela que o professor tinha desenhado, né? E a primeira ela continuava igual, mas agora ela parecia menor, porque, né, um foi lá e construiu, fez uma linha maior. E o professor, né, ele sorriu e disse, é assim mesmo que a gente supera as dificuldades. Muitas vezes a gente não vai conseguir apagar e diminuir aquela linha da dor, mas a gente vai ampliando a nossa perspectiva. A gente vai lá e constrói uma linha maior. A gente vai lá e traz algo maior do que aquela dor que nos aconteceu. Porque às vezes eu não vou conseguir ir lá apagar, eu não vou conseguir diminuir isso, né? Apagando, mesmo porque a gente não apaga nada. Tudo faz parte, né? Eu costumo dizer que tudo é integração. Se a gente quer deixar partes de nós pelo caminho, hora ou outra, mais dia, menos dia, a vida vai nos convidar a caminhar por esses caminhos, fazendo o caminho de regresso para ir lá recuperar essas partes que ficaram para trás. Então, ao invés da gente tentar apagar essa linha, né, da dor, a gente precisa ampliar e construir novas perspectivas. Simone, eu estou sofrendo tanto, vai ser feliz, mas é impossível. Vai trazendo dias alegres para a sua vida. Eu vou aumentando essa linha de alegria, mas parece que eu estou sendo, como é que fala, falso, eu estou inventando aqui uma felicidade que eu não estou sentindo. Não é inventar, às vezes é a gente se conectar com as coisas que realmente nos trazem felicidade. Todos nós temos. Às vezes seja um café, um matcha com a gente, né? A presença de pessoas queridas. Então a gente precisa às vezes fortalecer isso nesses momentos de escuridão, para que essa linha, né, de algo bom pareça maior do que aquilo que nos aconteceu. Né? Pessoas importantes, processos terapêuticos, coisas que nos trazem para essa leveza nossa, né? Então, quando a gente olha apenas para o problema, ele ocupa o todo. Quando eu fico focado, né? E às vezes a gente até é convidado a sair dali, vamos ali, fulano, vamos fazer algo, não sei o quê, a pessoa não quer. Ela quer ficar com aquele 1%, 10% que seja, 20% do que tem acontecido com ela, ela quer focar 100% da atenção dela. E aí aquilo toma uma proporção e ocupa todo o espaço, né? Quando a gente olha
para a vida inteira que a gente tem. Que a vida, igual eu falo, ela é longa, mas passa rápido, né? A gente percebe que é apenas uma parte da nossa jornada e que não é a nossa vida inteira. Eu quero deixar uma frase para que possa permear o nosso dia de hoje, né? Resiliência emocional não é a capacidade de evitar quedas, é a capacidade de continuar acreditando, aprendendo e amando depois delas. A força verdadeira, né, ela não vai endurecer o nosso coração, ela vai apenas nos tornar mais compassivos, mais resilientes, mais humanos. Então, que nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, dia 23 de julho, que Deus conceda coragem para cada um de nós, para enfrentar os desafios que estão à nossa espera, né? Sabedoria para que a gente possa aprender com cada um deles. Humildade para pedir ajuda. Esperança para acreditar e ter fé e certeza que toda tempestade passa. Então, lembrando mais uma vez, né, do nosso sorteio, do nosso, olha, tá ao contrário, nosso livro, da nossa vela, do nosso kit matcha também e de um presente sistêmico. Lembrando, né, quando aparecer o vídeo para vocês, compartilhe nos seus stories, volta aqui, fiz a minha parte. Quando a gente escreve, sabe, eu fiz a minha parte, não é só para o sorteio, eu fiz a minha parte com a minha vida, eu fiz o meu compromisso comigo, e é o mais importante, né? Então, não esqueça jamais que você é muito mais forte do que você imagina. Não porque você talvez nunca tenha sofrido, mas porque você continuou caminhando, mesmo depois de tantas dificuldades. Que vocês possam ter um dia extraordinário, maravilhoso, um excelente nascer do dia, uma excelente madrugada, uma excelente noite, um excelente dia. Que seja excepcional, que seja maravilhoso e que a gente possa fazer desse dia excepcional. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser.